Oi, hoje a série Lá Vem História é com a família Miranda. Nós estamos aqui com o Leon, o Cadu, a Soraya e as minhas colegas enfermeiras obstétricas Kira e Sabrina. E a gente vai contar para vocês algumas coisas de um dia muito especial que aconteceu há um ano. No dia 28 de janeiro de 2019, nasceu aqui nessa casa o Leon. E a gente vai contar para vocês com ele como foi esse dia. A gente tinha planejado o parto em casa e tinha conhecido a Marcele e a Sabrina. E a gente vai se apegando àquelas pessoas, né? Tem um pré-natal, tem um processo de conversas. O pré-natal é diferente de um pré-natal feito em consultório com o médico, porque a gente ficava aqui 2 horas conversando mais, fala sobre a vida, fala sobre os planos, né? Agora, é sempre falado que pode ser que uma delas possa estar em outro parto, possa estar em alguma outra situação e que tenha uma equipe para socorrer no caso de uma situação. Então eu tinha isso em mente, que podia acontecer, assim como tinha em mente que podia acontecer do parto não acontecer em casa. A gente ia começar, e tava tudo bem, a ideia era ser em casa, mas podia não acontecer. Foi super tranquilo, porque primeiro que a gente chega assim num momento você tá meio em transe, né? E aí chega uma pessoa cheia de disposição para te ajudar, te orientar e vai te tranquilizando, assim, né? Ela chegou, a Soraya tava aqui, ela começou a fazer uma massagem no Soraya, a Soraya foi relaxando mais ainda e a casa estava bem organizada para esperar essa chegada. Elas trouxeram 1 milhão de equipamentos, montamos um monte de troço, piscina. A gente fez uma gambiarra para encher a piscina. Ficou assim, a casa estava pronta para a chegada do Leon. Assim. Então foi super tranquilo, foi bem legal. Depois de um tempo o Luke acordou e também ficou participando do parto. E ele ficava chamando já o irmão, e a Marcela e a Kira ali o tempo inteiro do lado dela, dando um suporte, tranquilizando. Eu acordei, às 6h30 da manhã, com a mensagem da Soraya falando que estava em trabalho de parto e eu estava em Cuiabá. A gente já tinha se programado para isso, poderia acontecer de eu não estar. É óbvio que sempre que a gente vai viajar, a gente vai torcendo para que não nasça, né? Eu brinco com as mulheres, assim, converso com a barriga, falo, não, neném, espera a titia. No caso da Soraya, eu nem tinha alarmado para não deixar ela mais nervosa, para isso não ser uma questão dentro do parto, é uma coisa que a gente fica também preocupada, né? Porque na hora do parto, em geral, as mulheres não sentem muito, porque a gente tem uma forma de trabalhar muito semelhante. E a gente chega de um jeito bem sutil, então ser a Sabrina ou ser a Kira não é uma questão tão grande, desde que ela tenha uma pessoa de referência, no caso tinha a Marcele. Fui convidada pelas minhas parceiras de trabalho para assistir esse nascimento. Chegar na casa de alguém que você não conhece, né, para acompanhar o nascimento de um bebê, realmente é um desafio e é algo maravilhoso também, né? Porque eu me lembro que eu cheguei, ela estava exatamente aqui, nesse lugar, de 4 apoios e no meio de uma contração, né? Então, o que acontece? Como é que eu vou chegar nessa mulher, né? Um ambiente que eu não conheço, é uma pessoa que eu não conheço. E, ao mesmo tempo, existe um acolhimento das pessoas que estão ali, muito emocionante, porque a gente vai entrando, né? O parto é bem coletivo, né? O trabalho de parto em casa, você está num ambiente que você vai no banheiro da pessoa, você vai abrir a geladeira, isso acontece, né? Você fica, né? Você começa a fazer parte de uma intimidade daquela família muito rápido. E é muito interessante isso. Aí no dia
Eu liguei pra Marcele às 6 da manhã, mandei uma mensagem, ela rapidamente me respondeu, eu falei que eu tinha passado a madrugada acordada, ela, não, tô indo pra aí. Eu nem tinha muita consciência de se já estava adiantado, se não estava. Eu acho que eu já estava um pouco perdida do tempo naquela hora que eu entrei em contato com a Marcele. E aí ela veio, me avaliou e chegou pra mim e falou, olha, a Sabrina não vai poder chegar, vai vir uma outra pessoa. Eu falei, tá. Impressionante que eu tava tão segura na Marcele, na Sabrina, na equipe que eu tinha escolhido, que mesmo essa mudança não me abalou. Eu não me senti, não fiquei insegura com isso. Eu senti uma conexão imediata com ela. Era como se ela tivesse participado de tudo mesmo. Não era uma pessoa estranha pra mim. Na hora que eu olhei pra ela e eu sabia que ela vinha pra ajudar e que era uma pessoa que a Marcele conhecia e confiava, e que a Sabrina também conhecia e confiava, pra mim ela era íntima da minha casa já. Mais uma coisa da imprevisibilidade, né? A gente teve que ir até o hospital porque a gente esperou um tempo e ela não saiu. E aí eu fiquei um pouco preocupada, mas o que vai acontecer quando a gente chegar no hospital? Vão querer levar o Leon para berçário e tal? Não, pode ficar tranquila. Mas foi tranquilo porque também chegou lá, fez uma massagem, a placenta saiu. Antes de internar, já estava voltando para casa. Foi mais rápido o tempo que eu fiquei no hospital para tirar a placenta do que o tempo que a gente ficou em casa esperando a placenta sair, né? A placenta tá no freezer esperando a mudinha do jambeiro do Leon crescer pra gente plantar na calçada aqui na frente de casa. Então, no dia do parto, né, depois que voltamos da maternidade, a placenta, que foi um elemento super marcante, né, nesse parto, eu e o Cadu fizemos algumas impressões. Hoje em dia é bem conhecido, né, nos partos, da gente fazer a impressão, tipo um carimbo, né, da placenta, e fica como uma recordação. A gente está numa casa de artistas, né, então acho que esse aí vai ser o primeiro contato, né, foi o primeiro contato um ano depois, porque tava guardadinho. De repente daqui um ano a gente vai ver como é que vai estar isso, né. Vai ter a planta e vamos ver o que esses artistas vão criar a partir disso. O Luke foi uma cesariana, mas foi uma cesariana super tranquila. Eu participei do parto do lado dele ali. Ele saiu direto pro peito, foi mamar. Não tomou banho, eu fiquei colado com ele depois, a gente botou a roupinha. Enfim, foi super maneiro também, foi um outro ritmo, assim. E o primeiro filho eu estava muito mais tenso, acho que com o Leon eu fiquei muito mais tranquilo e o ambiente de estar em casa também tranquilizou muito, assim, deixou a gente mais confortável. Eu acho que a chegada do Leon foi mais tranquila do que a do Luke, por ser assim, né, em casa e tranquilo e sem parafernália médica e máscara e não sei o quê. Acho que os dois cada um foi legal do seu jeito, assim. Foi bom. Na hora que ele nasceu, eu tava muito feliz, muito satisfeita, porque o importante era o meu bebê estar no meu colo, bem, estarmos todos bem. Mas quando eu saí do hospital, eu já falei, meu próximo filho vai nascer em casa. Porque nada tirava da minha cabeça que, de alguma forma, eu poderia ter tido um acompanhamento ainda mais íntimo se eu tivesse planejado um parto em casa. Talvez eu tivesse tido que transferir, talvez eu tivesse acabado numa cesariana. Aconteceu, não dá pra saber. Mas na hora que eu saí, eu falei, não, meu próximo filho eu vou tentar em casa. Continuei estudando, continuei lendo, o assunto acabou me tomando, assim, o assunto parto me interessou muito. Então eu continuei lendo sobre o assunto e tal. Quando eu fiquei grávida de Leon, eu falei, não, vai nascer em casa. Agora, é claro, você tem que primeiro, né, fazer o pré-natal, ver se tá tudo bem. A experiência é completamente diferente, é claro. Eu acho que do hospital para casa já deve ser completamente diferente.
porque eu comecei a sentir as cólicas e eu fui pro meu chuveiro. Eu não estava preocupada se tinha mala pronta, em botar no carro, em quanto tempo eu ia levar para chegar no hospital, se eu estava indo cedo, se estava na hora de ir, se não estava. Eu estava na minha casa. Até o Cadu, uma hora, deviam ser 4 horas da manhã, ele virou para mim e falou: não tá na hora da gente ligar para as meninas? Eu falei assim: não sei, vamos ver, às vezes nem vai engrenar. E aí foi o que eu fiz, mas eu só podia fazer isso porque eu sabia que eu ia ficar na minha casa, né? Porque se eu tivesse que sair, eu teria, mesmo que eu chamasse uma enfermeira obstétrica para me avaliar em casa, eu acho que eu ia estar mais ansiosa com essa questão de se tá na hora de ir pro hospital, né? E aí em casa não tem ninguém para interferir, né? Ninguém para reclamar de nada. Pelo contrário, tá todo mundo ali só para fazer acontecer bem, né? Em função do seu bem-estar, do bem-estar do bebê e do seu conforto também. Porque o importante é a saúde, é o parto ter sucesso, mas se você tiver uma situação confortável, vai ser melhor. Eu acho que toda mulher devia passar por isso. Pelo menos tentar. A casa fala, ela conta, ela nos recebe, ela acolhe quem chega. Também é possível perceber quando o nosso trabalho termina. Depois do parto, a gente consegue ouvir os sinais que a casa nos dá. Ela diz: tá tudo certo. E aí, a gente pode ir embora.